Programa Você Pode. Jornalista Adriana Nascimento. Muito bom dia, pessoal. Estamos de volta com mais um videocast, o programa Você Pode, para debater assuntos relacionados a políticas públicas e psicologia, sempre incluindo as áreas de conhecimento transversais, da psicologia como serviço social, buscando a valorização dessas categorias nas equipes multidisciplinares do SUS. E o nosso tema hoje, vamos fazer um recorte sobre o envelhecimento e a saúde mental da pessoa idosa. Nunca deixando de destacar que isso ocorre em função da busca pelo bem da coletividade, o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, entendendo que para satisfazer a dignidade da pessoa humana é preciso considerar a saúde integral dos indivíduos, tanto a física quanto a emocional e a psicológica. É por esse motivo que o assunto do nosso programa são as políticas públicas relacionadas à psicologia, ou seja, a saúde mental dos cidadãos, principalmente daqueles que não têm acesso a esses profissionais e nem garantia de nenhuma atuação plena via assistência social, objetivando o usufruto dos direitos inalienáveis e intransponíveis que são positivados na nossa Constituição de 88, a conhecida Constituição Cidadã, os direitos individuais, coletivos, aparelhados de forma clara aos nossos dispositivos legais, com a finalidade de que todos saibam o que o Estado deve fornecer aos brasileiros e àqueles encontrados em território nacional, como forma de assegurar os direitos necessários em relação ao mínimo existencial, promovendo a preservação do bem-estar social de cada ser humano. Dito isto, já começo agradecendo a participação de cada um que nos acompanha, que nos incentiva, que tem nos acompanhado pelo @JuliettePC, o Instagram, ou pelo site www.cruzeiroam.com.br ou pela rádio Cruzeiro AM 590. Gostaríamos que vocês também, caso tenham perdido algum programa, acesse o nosso canal no YouTube, o @onde você pode, e confira as outras edições. E hoje eu queria agradecer também o nosso querido Aécio, que fica por trás das câmeras, mas ele é muito valioso para nós. Uma hora dessa ele vai dar uma passadinha por aqui e dar um tchau para vocês. A nossa especialista líssima, Juliette Barreto, psicóloga. E hoje nós temos uma convidada especialicíssima também, Silene Chakra, que tem um currículo enorme, bióloga, gerontóloga, mestre em políticas sociais, professora desde 2006 da disciplina Gerontologia, Educação e Saúde para alunos do curso de Serviço Social, pesquisadora na área de envelhecimento, a saúde da pessoa idosa, e veio aqui contribuir com a gente em relação ao envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, com recorte, gente, sempre do nosso psicológico e emocional. Sabemos que o idoso, ele tem uma atenção muito vasta, mas hoje o nosso recorte vai ser diferenciado. E agora eu abro o microfone para a nossa queridíssima Juliette Barreto, dar um bom dia a vocês e falar mais um pouco sobre essa temática, nossos assuntos, o porquê das nossas escolhas. Eu tô achando que você quer um chocolate, viu? Bom dia a todas as pessoas. De fato, essa grande amiga que está aqui tem um vasto conhecimento desse recorte que a gente traz aqui, envelhecimento e saúde mental da pessoa idosa, além de ser uma grande representante aí nessas questões sociais, uma grande ativista social, está sempre aí também na defesa da pessoa idosa, dos direitos das trabalhadoras também, que eu tenho acompanhado o seu trabalho, sim. Então é isso, eu acho que o nosso papel hoje é conversar mais sobre as nuances da melhoridade, como a saúde mental do idoso pode ser afetada, como é esse envelhecimento ativo. Então não teria nome melhor para a gente estar aqui pensando, convidando para estar trazendo algumas informações, até para auxiliar as pessoas que estão nos ouvindo aqui a pensar. Então seja muito bem-vinda, Cici. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada. De início, eu quero agradecer a Juliette, a Adriana, a essa rádio, por discutir, trazer esse diálogo conosco em relação ao envelhecimento e à velhice propriamente dita. Ótimo! É um tema fundamental, porque todos chegaremos lá, querendo ou não.
Primeiro eu queria começar assim, te perguntando, queria que você cientificamente colocasse pra gente o que é o envelhecimento. Olha, é muito importante a gente ter isso claro, porque toda essa sociedade, né, que vem trazendo muitos mitos e crendices, sem um conhecimento científico em relação ao que é envelhecer, que isso traz um dano imenso, principalmente na área psicológica, né? Na psicologia a gente ouve muitos profissionais trazendo que essas pessoas elas não aceitam esse envelhecimento. Mas, de antemão, o envelhecimento é um processo normal, certo? Progressivo, né? Inexorável, multidirecional, multifatorial. E velhice, é bom a gente sempre fazer essa distinção, porque as pessoas confundem muito o que é envelhecimento e velhice. A velhice é uma etapa, tá? Que é trazida em diversos países de diferentes idades, a depender da cultura. Isso. Que traz a velhice como, a partir daquela idade, alguns direitos específicos. No caso dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a partir de 60 anos de idade. Pois é, tem uma confusão em relação a isso, do estatuto com a Constituição, com outras leis a respeito da idade. Tem uns que determinam alguns direitos a partir de 60, outros a partir de 65, não tem essa confusão? É porque, vamos dizer, nós temos leis municipais, né? E nas leis municipais é colocado com 65 anos. Aí essa discussão já é uma discussão, sabe, Adriana, bem antiga, no sentido de que nós temos levado isso a congresso, a discussões técnicas, né? Mas isso requer de antemão que a própria população idosa, né, se aproprie do Estatuto do Idoso, se aproprie da Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, para que se unam, se organizem e juntos tragam realmente, efetivamente, uma política nacional que venha atender as pessoas de 60 anos ou mais. Isso é considerado. Nos países desenvolvidos, 65 anos, né? Inclusive, já existe já um estudo para aumentar, devido à expectativa média de vida nesses países que já conseguem ofertar uma melhor qualidade de vida. Ah, ótimo. E aqui eu queria que você trouxesse pra gente a nossa realidade brasileira hoje, baiana, soteropolitana, sobre essa questão do envelhecimento, enquanto país em desenvolvimento. Veja bem, o Brasil, nós tivemos muitos anos, né, muitas décadas, na área da saúde, com um olhar hospitalocêntrico, medicamentoso, e a prevenção ficou muito distante. Então, isso trouxe assim um dano à população que ficou envelhecendo e sem medicina não existe políticas públicas, existe. Agora elas precisam ser efetivadas. Implementadas, tá? Né? Isso. Então, assim, o Brasil ele não deu tempo de ter um planejamento, certo? Para atender esta população. Então, de repente, nós temos aí pessoas, né, uma grande parte da população que tem um sofrimento grande em relação às necessidades, né? A demanda está aí para ser atendida e o que nós percebemos é que não se consegue atender esse público dentro das suas necessidades, inclusive básicas. Básicas, é verdade, apesar da teoria estar aí bem rica, né? E a nossa pirâmide etária hoje, como é que está e como é que vai estar daqui até 2050? A pirâmide, a palavra já diz, né? É uma pirâmide. Então, inicialmente era uma pirâmide. Hoje já não é mais uma pirâmide. Então, a base, que era uma base bem larga, que era a base dos jovens, e estava o idoso lá no ápice, né, dessa pirâmide, hoje nós já vemos assim, completamente diferente, já não é uma pirâmide. Então, ela já tem você já vê uma outra configuração, né, diante do aumento da expectativa de vida, que isso leva a uma longevidade, graças a Deus por isso, mas eu quero aqui ressaltar a importância de viver mais e melhor. Porque nós estamos... Com saúde. Nós estamos conseguindo até avançar mais essa expectativa média de vida em razão
né, da tecnologia, em razão de alguns fatores aí que vem trazendo da queda de natalidade, fecundidade, mortalidade. Exato. Mas é preciso que essa população esteja mais, vamos dizer assim, saudável, né? Dentro do que a gente considera saudável para o idoso, que são os aspectos fisiológicos normais do próprio envelhecimento, que isso há uma confusão muito grande, que é patologia e o que é fisiológico, né? As pessoas costumam até direcionar, não, isso aqui é o idoso, todo idoso tem patologia, começam a mascarar isso, né? A colocar isso como uma característica, e na verdade não é. Nós temos idosos ativos, né? Bem ativos. Eu sou uma idosa, tenho 63 anos, né? E me considero uma pessoa ativa, não tenho um grande comprometimento, mas eu já tenho também as minhas, a questão fisiológica, as minhas limitações, mas eu informo aonde? Nas potencialidades. E o seu conhecimento te ajuda nisso. Então, eu já queria saber, assim, se então a gente já tem aí um primeiro empecilho, que é a questão psicológica de que o idoso não está preparado para ser idoso. Pois é, eu quero até, aproveitando Juliette aqui, que é uma grande psicóloga, como referência que eu tenho de Juliette, e para dizer, Juliette, que nós estamos realmente com um déficit imenso de assistência na área da psicologia a essa população idosa, né? E isso ficou bem evidente na pandemia, né? Quando as pessoas postavam lá o sofrimento dessas pessoas idosas. Claro, eu quero dizer que nós temos uma população idosa, como em todo mundo, heterogênea. Mas na pandemia a gente viu as pessoas preocupadas, os idosos, nem todos, uma grande maioria, né, enfrentou, e isso ainda é uma consequência da pandemia, trazendo situações que abalaram muito a questão dessas pessoas idosas, porque foram pessoas que passaram, essa grande maioria, a viver em um espaço com 3, 4 gerações, sem poder sair, né, convivendo com o problema 24 horas daquelas pessoas, aqueles familiares, se isolaram. Alguns participavam de grupos de convivência, de faculdade de terceira idade, de visitar seus amigos, de ter alguma sociabilização. E nesse período da pandemia, eles ficaram exclusos disso. Então, o que é que nós vemos hoje? Muitas doenças psicossomáticas, Juliette. Eu acho que você pode trazer muito bem isso, porque você tem pacientes, né, que você atende e que mostra isso. Não aquele idoso que... É por isso que eu digo, não todos os idosos, porque nós tivemos idosos que estavam nessa pandemia, claro, sofrendo, porque de qualquer forma teve um sofrimento por estar afastado da sociedade, das atividades do dia a dia. Mas pessoas que tinham lá seu quarto com ar-condicionado, com sua TV, com seu... Mas eu quero falar daqueles que mais precisam, que é o que a gente está falando, porque nós estamos falando de políticas públicas. Sim. Eu agora passo para a Juliette para me dar aí dicas. Um retorno disso. Eu estou mais aqui aprendendo com você do que outra coisa, viu? Mas, de fato, esse processo, né, por si só, já traz alguns questionamentos relacionados a esses pontos, né, que você trouxe aqui, questões emocionais, né, processo de negação também daquela condição, e na velhice alguns sintomas físicos, né, que são processos normais do processo, né, ficou redundante, mas entenda que são sintomas físicos que podem trazer, de uma certa forma, um incômodo, né, para o processo de envelhecimento, de velhice, né, como a diminuição da visão, a perda ou aumento de peso e assim por diante. Por mais que seja um processo natural, então vivenciar essas mudanças traz mesmo um sofrimento, né? Um sofrimento psíquico. E nesse processo de pandemia, muitas pessoas, não apenas assim trazendo o recorte do idoso, mas muitas pessoas passaram mesmo por essas questões emocionais, né? Foi um processo
muito doloroso, acho que para todo mundo, mas trazendo esse recorte aqui, né, da velhice, as pessoas, elas passaram muito, né, elas passaram por uma situação muito forte, primeiro que já vem socialmente trazendo aqui um processo de exclusão, que a gente, né, já percebe isso nessa faixa etária, um processo de exclusão, de perda de autonomia, sim, muitas vezes, até mesmo por parte dos familiares, né, que muitas vezes não estão preparados para lidar com a velhice. Então, tudo isso acaba que mexe, né, e mexeu muito com essa população. Então, vivenciar essas mudanças no corpo pode ser difícil para algumas pessoas e, assim, consequentemente, a saúde mental ela é afetada, né? Os aspectos emocionais podem ser abalados. Antes mesmo de a pessoa chegar aos 60 anos, você trouxe que 60 anos aqui no Brasil é considerado, né, já o processo de envelhecimento, mas bem antes desse recorte de 60 anos, as pessoas já vivem isso, né? Que é a meia-idade, a partir dos 40 anos. Então, tem algumas pessoas que brincam até com essa questão dos 40 anos. Chegou nos 40 anos, aí começa o declínio, né? Mas é uma fala que que chega a ser perversa até, né? Porque veja que quando a gente fala desse recorte de envelhecimento, mulher, né, não tem nada a ver com a idade. Sim, tá? Tem pessoas que têm 70 anos que estão ativas, né? Tem outras que têm 30, 40 que nem tanto, assim. Então a gente percebe que não tem nada a ver com a idade, né? Tem a ver com o processo mesmo de envelhecimento saudável. Né? Então, que tipo de rede, aí você traz essa questão das políticas públicas, né? Sim. Que tipo de rede é apresentada ali, né? Em que condição, em que lugar esse idoso ele está estruturado. Sim. Então, são várias questões aí. Lá na clínica, a gente atende crianças, adolescentes, né, e adultos. Chegam alguns idosos com questões emocionais, né, pelo processo também da negação de algum tipo de patologia, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Estou com um caso agora, né, de uma paciente idosa que ela nega esse processo. Nega, né? E aí a gente tenta dialogar, conversar com a família, porque é muito importante também preparar essa família, sim. Né, pelas mudanças que vão sendo ali apresentadas por conta desse acometimento, né? Mas são diversas questões que a gente percebe mesmo. Você trouxe aí a questão do Alzheimer, é muito importante, porque nós estamos com um número muito grande na população idosa de pessoas com Alzheimer, e não existe um suporte, né, dentro de política para acolher esse idoso, essa pessoa idosa. É uma doença chamada doença de família, porque envolve todo mundo. É muito doloroso. Uma média geralmente de 10 anos, né, para aquele que tem uma condição melhor, que vai de qualquer forma atendendo algumas questões da doença, mas é muito problemático. Você falou aí, Juliette, eu achei bem interessante essas questões que você vai trazendo, da questão do idoso, inclusive o proprietarismo, que nós vemos isso e muitas vezes é velado nas próprias instituições públicas, né? Mas existe. Isso tudo vem pelos esses mitos e crendices que vem caminhando lá de trás, que vem trazendo envelhecimento como sinônimo de decrepitude, de morte, de doença, que a gente sabe que não é por aí, não é isso que acontece. Mas aqueles que estão, vamos dizer, que não conseguiram chegar até hoje, né, uma velhice que seja uma velhice ativa e que necessita da saúde, do processo, um processo de saúde e doença, precisa, principalmente no nosso SUS, é importante a gente configurar, pedir, solicitar um olhar mais atencioso e até tentar suprir naquele programa que é de atendimento home care. O que é que eu ouço? Eu ouço um déficit muito grande de profissionais, psicologia e serviço social, e médicos. Isso deixa uma lacuna naquele atendimento que devia ser multiprofissional. Não se tem um olhar para o idoso só daquela situação. O idoso, né, ele deve ter, aliás, não só o idoso, mas na saúde a gente tem que ter um olhar globalizado,
né, integral, integralizado. Isso significa o quê? Que devemos assistir as pessoas idosas, né? Promover esse envelhecimento ativo através de uma equipe multiprofissional, né? Focando naquela maior necessidade. Então, se está no home care, o médico, muitas vezes, a gente ouve até do médico do home care, quando há uma queixa da própria paciente, nos falando, olha, tem 20 dias, um mês que o médico não aparece. Aí quando você vai a encontro disso, hoje nós temos o quê? São empresas, né? Na verdade, privatizadas, né? As empresas que servem para atuarem, porque a Bahia é imensa, nós temos 417 municípios, e fora isso, dentro da própria Salvador, a questão dos bairros, dessa população que hoje está adoecida. Porque eu acredito que a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, será outro envelhecimento. Aí vem essa importância de vocês estarem aqui falando sobre essa temática, outros canais de comunicação falando. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar essas crianças sobre o que é envelhecimento lá desde o início. Preventivamente, né? Tem que ser uma atuação preventiva. A Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, a Lei 8.842/94, ela traz já, preconiza que deve ser colocado nas instituições educacionais, não só pontuada no período, que é o período mês do idoso, muito bonito, vai todo mundo falar. Não, isso tem que ser trazido como informações dentro das matérias, para que todos os profissionais ali, professores, de alguma forma introduzam essa temática, para que aquela criança ela cresça olhando o seu próprio envelhecimento como um processo normal e não se rejeitando. E também olhando aquela pessoa que já é idosa, tá? Como com respeito, né? Com amor, com possibilidade de apoio, de ajuda. Então, o que hoje nós vemos é muita violência contra as pessoas idosas, inclusive dentro da própria família, que é intrafamiliar. Aí vem o questionamento, né? Se a gente tem vivido um processo de adoecimento, né? De forma muito, assim, generalizada mesmo, né? Sim. A nossa sociedade, em tese, ela reproduz um adoecimento. Sim. Óbvio que a gente traz algumas citações, né? Citações teóricas, filosóficas, mas na sua prática a gente está percebendo isso, as pessoas não estão tendo paciência umas com as outras. Né? E aí eu fico me questionando como é essa pessoa lidando com a fragilidade do outro, né? Já que está também nesse processo, né? De fragilidade emocional, com conflitos internos, né? Então, como seria esse processo, né, no âmbito familiar, as pessoas convivendo com suas próprias questões, tendo que estar ali na lógica de cuidados, né, de cuidador desse idoso. Como seria isso? Veja, e pior ainda, eu digo pior porque a situação fica mais crítica, quando esse cuidador também já é um idoso. Aí você vê muito isso. A mulher que envelhece... Só um recorte aqui, que aí eu lembrei de um outro caso. Eu realizo também atendimento a domicílio, né? Sim. Acompanhamento terapêutico. E então, nessa visita, eu me deparei com uma mãe de 70 anos, cuidando de sua mãe de 98 anos. E aí, veja só, aquela representação ali, na minha concepção, aquela representação social para mim foi muito forte. Muito forte. Sim. Porque uma senhora de 70 anos cuidando de uma outra senhora de 93 anos. Então, e aí eu fiquei me questionando, gente, como é que isso funciona em sua prática sem essa rede? Sem a rede. De apoio, né? Sem essa equipe multi, que eu cobro também nas minhas reivindicações, na minha atuação na qualidade de psicóloga, que eu reivindico, né? Sim, claro. A gente briga pela presença do psicólogo, do serviço da assistente social, nas unidades básicas de saúde, a gente não vê. Imagine só nesse recorte, né? 2 senhoras ali, né? Uma na lógica de cuidadora e também na lógica de ser cuidada, né? Porque precisa também de cuidados. E essa rede não funciona, não chega. A gente teve uma pergunta aqui que queria de Neo Fernandes, mas eu acho que já foi respondida, né? Quer perguntar a especialista sobre a posição da família, além do suporte do Estado, como fator importante nesse processo. Qual é o panorama hoje da realidade baiana? Então, é exatamente essa falta de suporte, tanto para o idoso quanto para os familiares. Sim. Aí, dando continuidade do que Juliette
falou aí agora nesse momento, eu digo que são inúmeras famílias passando por isso, inúmeras. E a importância de termos cuidadores de idosos, né? Formar essas pessoas cuidadoras de idosos, né? Mas quando a gente formar, são pessoas que estejam preparadas, né? Para que realmente consiga fazer, não só a parte de higiene, mas medicação, enfim, todas as necessidades básicas daquela pessoa que está ali acamada, que nós chamamos do idoso, semi-dependente ou dependente. Mas o que nós percebemos é que a questão previdenciária, que hoje é um grande caos, né? Imagine que uma pessoa sobreviver com um salário mínimo, né, diante dos custos que se tem, e aí as questões, essas pessoas quando já são adoecidas, as medicações, né, boa parte já vai levando isso, fica sem nem condições de ter uma alimentação ideal. Uhum. E o cuidador não pode pagar um cuidador, né? O cuidador, o que nós precisamos é a gente estimular, né? Batalhar junto ao poder público para que possa ser disponibilizado através de uma análise, né, da psicologia, do serviço social, essa população que precisa desse suporte. Porque essa pessoa idosa que está cuidando da outra idosa também está, se ela não tinha um envelhecimento, uma velhice doentia, ela passará certamente a ter. Em razão de coisa, não só física, mas psíquica. Imagina um idoso cuidando de outro idoso com Alzheimer, que já pela a questão, mesmo você sendo jovem, tendo outras idades, um jovem, um adulto jovem, já é desgastante. Uhum. Né? Imagine um idoso. Exato. Então, que já tem suas próprias, como você diz, já tem suas próprias questões, né? Já vive situações que lhe trazem desconforto no seu dia a dia, o próprio etarismo de uma sociedade apontando, né, quando essa sociedade deveria abraçar as pessoas idosas, que é o que lá fora, nos países desenvolvidos, faz. Isso. Né? O que é que nós vemos hoje? Vagas de emprego até 35 anos, gente. Exatamente. 40 anos de idade, pelo amor de Deus. E as pessoas que, além de trazer a questão técnica, de conhecimento, de toda uma bagagem profissional, elas trazem também, agregado isso, outros fatores que vai ser positivo para aquela empresa crescer mais, para dar um outro upgrade, como a gente chama. Então, vamos pensar em que preciso pensar que voltando agora a essa pirâmide, que não é mais uma pirâmide, mas a questão demográfica, que há uma competição já, e isso vai aumentar, porque a projeção é que haja mais idosos do que pessoas com 14, 15 anos de idade. Em 2050, né? Então, hoje já há uma competição de serviços e necessidades. Isso, e a mudança também com a era digital, a mudança tecnológica, que os jovens têm mais habilidade, aprendem na escola, nas faculdades, elas já nascem com isso, né? Diferente da gente que veio de outras realidades. O idoso não é visto como o sábio, como antigamente era visto, ele não é procurado para dar conselho mais como antigamente, ele é visto como uma pessoa ultrapassada que não tem nada a acrescentar para o jovem já não vai mais perguntar ao idoso. Eu acho isso uma grande falha, Adriana, sabe por quê? Porque imagine um ambiente enriquecedor que porque algumas empresas já relata isso, o quanto é positivo e enriquecedor relações intergeracionais. Exatamente. Porque assim, o idoso vem com toda a sua bagagem, toda aquela sua experiência, vivência, equilíbrio emocional, que hoje é tão importante, sempre foi, mas hoje passa a ser um fator com um outro olhar dentro das empresas, e aquele jovem que vem com a tecnologia. Então, para mim,
é enriquecedor, para mim é um ambiente muito favorável. Então as empresas não só precisam só falar, ter um discurso, mas precisam realmente promover essas vagas afirmativas, né? Trazer esse público para que, a partir daí, outras comecem a multiplicar essa ação, essa possibilidade. Dentro desse conceito, então, o fator secundário fatalmente vai ser o crescimento da depressão, né? Porque há uma rejeição, uma discriminação. Aí eu trago de novo para a Juliette, que é psicóloga, e ela sabe o quanto a depressão, né, pode levar até o suicídio, não é isso, Juliette? Isso. Antes de entrar aqui nessa questão, né, desse processo mais emocional, psíquico, eu queria só sugerir aqui, você na qualidade de especialista, né, que está ali sempre capacitando pessoas nesse sentido, você trouxe a importância de se pensar em um auxiliar para dar suporte ao idoso que cuida do outro idoso, ou dar suporte à família que não tem condições ali, nem psíquica, nem financeiras também, para estar acolhendo e dando esse cuidado, né, de qualidade ali, não apenas para o idoso, mas para o núcleo mesmo familiar. Pensar em projetos de indicação, assim, você já pensou em apresentar algum tipo de projeto de indicação, né, para a Câmara Municipal, sei lá, para o governo do estado, para o município? Acho que é importante, porque hoje nós temos os ADIs, né, que é o auxiliar, né, para o desenvolvimento infantil. Então, será que pensar nesse auxiliar para o envelhecimento saudável não seria, assim, uma porta, né, para a gente pensar nesse projeto de indicação e apresentar ao município, né, ao estado? Porque, veja, não tem condições nenhuma diante desse exemplo que eu trouxe, na condição que eu vi aquela senhora de 70 anos cuidando de uma outra de 93, né? Aquela imagem, para mim, ela foi muito forte. Foi muito forte. Então, pensar em um projeto de indicação para ofertar o mínimo a essa família. Assim como essa família que eu me deparei, existem outras famílias também em situações parecidas ou iguais àquela, né? Aquilo me atravessou, tá? Vocês estão percebendo, né? Me atravessou. Eu fui na lógica de psicóloga para cuidar de um paciente, né? Filho de uma delas, né? Óbvio que eu não posso aqui abrir todo o caso. Mas, veja, é um processo um processo de retroalimentação, sabe? Não tem uma rede ali, não tem uma rede que dê suporte. E talvez até esse filho já esteja com algumas questões psicológicas, né? Em razão desse ambiente. Desse ambiente, exatamente. Tem um processo histórico aí por trás. Isso é fato. De fato tem mesmo, tá? Sim, tem. Mas aí eu fiquei agora me questionando quando você fala, né? Seria importante, né, se o Estado oferecesse, tivesse algum suporte ali, um auxiliar. E aí eu lembrei que para o desenvolvimento de crianças autistas, né, se exige um auxiliar, né, um profissional de ADI ali nas escolas. Em tese, a gente sabe que na realidade a gente não vê. Né? Então, aí já é mais uma deficiência dessa gestão da necropolítica que a gente vive em nossa cidade. Essa é uma realidade. Mas pensar em um projeto de indicação, um projeto de lei, você que tem acesso também a alguns deputados federais, estaduais, né? Alguns vereadores, começar a pensar, e eu estou aqui para somar nessa construção. Acho que o nosso papel na qualidade de ativista social é isso, apresentar ideias. E aqui está mais uma ideia para a gente pensar e elaborar. A Juliette, é um processo fácil? Não é não, mas a gente começa assim na construção. Dificílimo, Júlia, porque assim, primeiro precisa colocar em prática o que já tem aí positivado, né? A gente estava falando, apresentei a vocês o caderno de 19, né, do Ministério da Saúde, que fala de uma caderneta do idoso, onde tem que ter um acompanhamento semestral, né, do idoso, tem uma rotina de avaliações em relação à vacinação, a rotina de acuidade visual, acuidade auditiva, que nada disso ocorre. A gente já não tem o básico, que já está lá positivado. Aí você está trazendo uma ideia já inovadora para a implementação de políticas públicas. Então, assim, já seria algo muito mais avançado, porque a gente já não tem
o básico, porque já tá por lá. isso que, mas assim, o que eu percebo é que, como eu falei inicialmente, existe um desconhecimento da população, inclusive a população idosa, dessas políticas. Você pergunta a uma pessoa idosa que se passa na rua, de qualquer condição social, se ele conhece um artigo do Estatuto. Não. Até porque, quando você me pergunta, você diz assim, os exemplares são tão poucos que você consegue no Ministério Público, né? ou no Ministério da Saúde, que não chega a essa população numerosa. Né? A caderneta do idoso é a última versão que teve, eu acho que foi 2000 e, se não me engano, foi 2012, 2014, não, 2014 ou 15, eu participei até da reformulação dela pelo Ministério da Saúde em Brasília. Mas aí, cadê a caderneta do idoso? Cadê a prática? Chega? A visita domiciliar e a visita domiciliar para ver talvez fosse interessante revisitar, né? 2014, já se passaram 10 anos. Revisitar essa cartilha e pensar em novas ações, sabe? E não chega ao idoso a caderneta. Poucos idosos têm essa caderneta. Não chega, porque não tem exemplares tirados o suficiente. Então, assim, há uma deficiência, né, básica das coisas. Agora, sim, eu achei muito interessante essa sua proposta. Eu acho que eu estou à disposição para sentar com você, sentar com a Adriana, com todos os profissionais que queiram, né? Nós temos o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, temos o Conselho Municipal, né? Nós temos, inclusive, que eu já participei de todos desses. Recentemente eu saí porque já tive já 4 anos, né? Já fui reeleita na Associação Nacional dos Gerontólogos, a ANG também batalha por isso, né? Enfim, outros organismos que trazem essas preocupações, o Fórum da Pessoa Idosa, que eu também, né, já participei. Eu acho que nós podemos sentar, pensar nisso e, junto a isso, levar, né, abrir uma pauta, pedir uma pauta mesmo na Assembleia Legislativa, pedir uma pauta na Câmara de Vereadores, nos espaços públicos de sociedade, no qual é ali que se constrói, começa o início de tudo das leis, né? Que traz as recomendações. Agora, pensando assim nas peculiaridades, né, do cuidador, aí a gente teria que pensar na legislação trabalhista, nas limitações em relação como ela falou, a forma de tratamento, né? Porque o idoso, nosso país, que é o caso de países em desenvolvimento, vem com comorbidade de envelhecimento normalmente, sim. Então são pessoas que precisam às vezes ser encarregadas, não tivemos um crescimento como Brasília, é uma cidade planejada, sim. Então as pessoas moram em lugares de escada, de difícil acesso, o que já seria, pela caderneta, já estaria a observação ali dessa moradia dessa pessoa. A questão da violência, como você falou, porque não sabe lidar com o idoso, não sabe lidar com as questões do idoso, sim, do idoso sim. Não aceitar, como foi dito aqui, que o nosso crescimento ele não foi planejado, foi rápido, não há nenhuma instrução ainda para a criança, para o adolescente, nem para o adulto. Até o adulto não sabe lidar, até o filho não sabe lidar com o pai idoso, a mãe idosa. Isso é verdade. E aí você traz a questão, só pegando esse gancho, da questão do cuidador. Até hoje não se reconheceu a profissão do cuidador. O cuidador, ele, quando é assinada a carteira, a CTPS, assina como empregado doméstico. Eu posso atestar isso, né? Porque eu tenho essa experiência na minha carteira, né? Ainda quando eu tinha 17 anos de idade, que eu tinha finalizado o curso técnico de enfermagem, né? Tive uma certa dificuldade de atuar num contexto hospitalar, portanto me direcionei para o cuidado, né? Eu trabalho em home care, trabalhando com idosos, né? Então, realmente, essa foi uma realidade. Minha carteira foi assinada como trabalhadora doméstica. Aí vem a questão trabalhista, né? E depois não foi os encargos. Tá lá, engavetado, né? Então, quem vai puxar isso? Só vai ser puxado na hora que houver uma pressão. Infelizmente é assim. Uma pressão da sociedade, dizer assim, olha,
Nós precisamos. Por quê? Porque elas precisam ser reconhecidas, para que elas tenham suas associações, seus conselhos, participe, né? E tenha a autonomia de chegar e se colocar como uma cuidadora, porque o que é que acontece é o seguinte, nós vemos muitas famílias que contratam a cuidadora e quer que cozinhe, quer que lave roupa, quer que faça faxina na casa, não existe. Por quê? Porque ela está lá como empregada doméstica. Na hora que ela for cuidadora, vai ficar bem esclarecido as funções dela como cuidadora. Então nem todo mundo respeita isso, mas não, mas você está aqui. Sindicato estruturado. Se tiver sindicato, participar de associação delas e tal. Então isso é emergente. Só trazendo aí, né, você tinha passado para mim sobre essa questão da depressão, aí eu vou apresentar aqui também alguns dados, né, que são importantes. A gente sabe que o transtorno mental é mais frequente mesmo, né, na terceira idade. Sim. Em todo esse processo de envelhecimento, a gente sabe que a depressão ela é marcante. Inclusive, os idosos lideram o ranking dos quadros depressivos entre os brasileiros, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. E, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de 2018, há alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nossa. Nessa faixa etária foi registrada também a taxa média de 8,9 mortes a cada 100 mil idosos. Para fins de comparativos, né, a taxa média nacional é de 5,5 por 100 mil. Então, a gente percebe que é marcante, né? É uma realidade. A gente não pode falar de idoso e não trazer esse recorte da depressão mesmo. Né? E hoje eu tenho presenciado isso, até mesmo em contexto familiar, a gente vê que é algo muito marcante, né? E principalmente, por isso que eu acho importante a orientação, né, a família ali, ao cuidador, porque muitas vezes esse cuidador, a família, ela começa a tirar essa identidade do idoso, né, quando começa a tratar o idoso como criança, por exemplo, né? Que é um erro. É um grande erro, e inclusive eu já aproveitei nesse contexto familiar muito próximo a mim, de dar alguns feedbacks, né? Sim. Ah, mas agora sou eu que faço tudo, então é minha criança. Não, tira essa ideia. Isso é de uma ofensa muito grande para o idoso. A caderneta, inclusive, instrui que o médico, na verdade, toda a equipe, deve se referir ao idoso e não ao familiar. Conversar com ele como ele sendo lúcido. Pois é, não se deve infantilizar, né? Eu tive uma experiência recente, no ano passado, que a cuidadora, a própria cuidadora, né? Quando eu cheguei lá, estava essa idosa que já estava numa situação bem, bem crítica, mas estava toda de xuxinha na cabeça. Eu disse, eu fui, conversei com ela. Por quê? Porque também nós temos cuidadores que não têm uma formação. O cuidador que passa pelo curso, ele é instruído. Aprende, ele é instruído. Eu digo isso porque eu fui a primeira pessoa, junto com Marta Lopes Pontes, a montar um curso de cuidadores para montarmos o Júlia Magalhães, né, lá no OSID. E de lá para cá, eu realmente tenho constantemente, de lá para cá, é difícil eu não estar em algum mês em um desses cursos, né? Porque eu acho que é dever meu chegar e multiplicar aquilo que é o conhecimento, né? Que eu tenho, que outras pessoas também têm, mas eu falo por mim. Eu acho que é um dever, porque não adianta você ter o conhecimento e ficar para você precisa repassar isso. E é algo que eu falo com muita coisa. Gente, não vamos infantilizar. Você vê, é tudo no diminutivo, né? Eu acho que talvez tenha vivido isso. Ele meu queridinho, vai tomar remedinho, fique sentadinho, fique em pezinho. Gente, isso não existe. Isso você só faz fortalecer esses mitos. E assim, eu quero dizer que a criança, ela não tem a biografia que o idoso tem, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Não é nada, voltou a ser criança. Ninguém volta, né? A não ser o filme, né? Bolton, né? Que foi que ele voltou. Foi o filme, assim, mas assim, na vida não tem, porque é como eu disse no início, o envelhecimento é progressivo. Quando eu falo que é multifatorial, porque vários fatores interferem. A parte genética, a condição de vida que leva, o ambiente que está vivendo, né? Aí vem a alimentação, cultura, vem a nutrição, aí vem a questão, vamos dizer, se esse idoso vem utilizando de lá no processo de envelhecimento
álcool, cigarro, outras drogas, né? Então, isso tudo vai influenciar no seu envelhecimento. Né? Quando eu digo que ele é interessante, porque as pessoas, eu não sei se vocês já passaram por isso, a gente, mulher, às vezes passa por uma pessoa, não vê muito tempo e pergunta, poxa, quando você está com quantos anos, minha amiga? Eu estou com 71. Aí a pessoa, 71 o quê? Ela tem 84, 75, tá mentindo. Por que tá mentindo? Né? Mas não é, muitas vezes não é mentira. É porque o envelhecimento, ele é multidirecional. E assim, cada órgão nosso tem uma idade. Então, não se pode ter idade precisa, sinal de que aquele órgão daquelas pessoas, certo? Ele tem um processo de envelhecimento mais acelerado do que aquela idade cronológica, que é quando você nasce, a partir dali você começa a ter uma idade. E as pessoas têm mania de dizer assim, eu não estou envelhecendo. Então, você nunca nasceu, porque você envelhece desde quando você é célula ovo. Quando você já há uma junção dos gametas, o envelhecimento que é a multiplicação dessas células, nascimento e morte dessas células. Então, a renovação dessas células, você vai envelhecendo com o tempo. Então, você nem nasceu. Então, é muito importante a gente combater isso, porque cada vez que você coloca ele como criança, quando você nega a sua idade, né? Quando você olha para o outro e diz que ele tem mais idade do que ele devia, é porque você tem um desconhecimento do que é o processo de envelhecimento, que deve ser, eu volto lá atrás da educação. Aí vem a mídia, a mídia que trazem as mulheres lindas, jovens, então vai um negócio, a juventude, traz a juventude como beleza. E muitas vezes, é o que eu vejo também na clínica, né? Nossa sociedade ela não foi mesmo preparada para lidar com as fases da vida. Não foi preparada para lidar com a criança, não foi preparada para lidar com o adolescente, né? Tem pessoas que falam, essa fase da adolescência é a fase da aborrecência. É terrível, né? Então, assim, a sociedade não foi preparada para lidar com essa fase de envelhecimento, sabe? Não foi preparada. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com esse tipo de configuração familiar, isso me diz mais sobre as pessoas que estão ali em torno desse sujeito, né, esse idoso, né, do que da própria pessoa idosa. Né? Então, veja, tem muitas pessoas ali no contexto familiar que cada um projeta as suas próprias dores na lógica do cuidado. E isso fica muito evidenciado mesmo. Né? Sou eu que não sei lidar com a teimosia, né, do idoso, sou eu que não sei lidar com o jeito, com a progressão daquela doença do idoso. Nossa, evoluiu muito essa patologia e, sabe, minha mãe, meu pai não... Então, de repente, não é o idoso, é você. É você, filho, é você, irmã, é você, cuidador. Então, é importante você aprender também a buscar ajuda técnica. Com certeza. A trabalhar suas próprias questões. Porque não vai adiantar você se colocar na lógica de cuidador para cuidar do outro se você não aprendeu a cuidar de suas próprias dores, suas próprias questões. Né? E aí, nesse processo, só potencializa ainda mais o sofrimento daquele idoso. Só desconfigura aquela relação familiar. Né? Porque esse processo, né, da depressão, é notório que a gente vai perceber ali alguns sintomas, né? A gente vai perceber ali a apatia, a tristeza, o excesso ou perda do sono, mudança de humor. Mas aí o filho, a filha, sei lá, o cuidador não está preparado para essa realidade. Né? E aí a gente percebe também que nesse processo a gente ouve vários casos de violências, né? Do cuidador perante esse idoso. Então... Nossa, é isso. A gente precisa pensar em uma política que venha dar uma sustentação a esse processo, né? A começar desde sua base, no contexto escolar, a falar sobre o processo de envelhecimento, pensar... De novo, eu volto para um projeto de lei, de indicação, para pensar em uma rede mais estruturada, em ter essa figura, esse auxiliar para dar suporte, para instruir, para instrumentalizar ali esse contexto familiar, para dar um melhor atendimento, né, a esse idoso. Acho que é isso. Está faltando um pouquinho mais de promoção mesmo, de saúde, de políticas públicas, né? Voltadas ao idoso. Se só essa implementação desse básico da caderneta ocorresse de fato, já dava uma ajuda, porque existe essa previsão de que você considera se tem violência, você considera tratar o idoso como uma pessoa lúcida, conversar com ela, você considera
toda a rede de apoio em volta, só a prática da caderneta já seria um avanço. Precisaria daqui do psicólogo, do assistente social, E aí nessa configuração, domicílio. pois é, nessa configuração tem um outro agravante também, que é uma questão financeira, né? E aí, de repente, o idoso tem a sua aposentadoria, tem seu auxílio, que não fica pro idoso. A violência intrafamiliar. Veja, o idoso já se vê naquela condição de falta de autonomia, Sim. Isso. né? E ainda é retirado ali, sabe? Que é o objetivo dessa assistência Retirado. básica, é dar autonomia ao idoso. Essa questão financeira às mexe vezes muito também. Mexe, Né? e às vezes Essa. nem é da família, mas alguém que convive com ele, que faz o quê? Manipula essa pessoa idosa que está acamada, geralmente são pessoas acamadas, que está semi-dependente ou completamente dependente. Agora eu vou pegar o gancho aqui de Adriana, quando ela fala da juventude. Uma vez eu me espantei tanto, eu vi um outdoor dizendo assim, juventude é fundamental. Eu me choquei com aquilo. Não demorou muito esses outdoor, porque eu acho que houve uma repercussão negativa nas redes sociais, e tiraram. Então, o que é que você vê? Você vê esses jovens de 30 anos botando, né, os botox e fazendo as suas coisas. Bom, eu não sou contra quem queira fazer, mas eu chamo a atenção de que as pessoas que isso é uma peneira frágil. É uma negação. É uma negação do seu próprio envelhecimento. Isso é uma peneira frágil. Quando você chega a determinada idade, aí você vai ter aquilo que é fisiológico. Eu digo, nós não vamos mais ter a marcha que nós tínhamos antes, mas nós vamos caminhar e chegar onde queremos chegar, tá? Então, é preciso conhecer suas limitações e desenvolver suas potencialidades. Aí eu volto para a Juliette, quando ela fala da depressão das pessoas idosas. Sabe quando é que muitos começam? Quando se aposentam, Juliette. Sabe por quê? Se afasta do meio social. Eu conversava com a Júlia a respeito disso, dessa questão previdenciária, que iria aumentar o tempo de serviço, sim, porque quando ela se afasta... Se afasta. Porque não temos um programa efetivo de preparação das pessoas idosas, que inclusive eu já fiz vários, já fiz na UFBA, já dei consultoria na UFBA, nos Correios, que sempre teve um programa maravilhoso em relação a isso. Mas nós precisamos atingir o grande público, que essas pessoas precisam ter projetos de vida pós-carreira. Seja ele, porque tem que ser uma coisa agora mais prazerosa, né? Que gosta de fazer, que ficou lá atrás, que ela não pode exercer, né? Então, a gente precisa desenvolver esse projeto pós-carreira para que as pessoas tenham essas oportunidades, que saia dessa coisa, porque o número de pessoas aposentadas que desenvolvem problemas de depressão, né? Primeiro vem a tristeza, depois vem a depressão, depois, nessa depressão, aí você vê várias doenças psicossomáticas, porque o corpo fala. A mente, né? Corresponde. O corpo e mente estão interligados. Então, eu tô com dor, não sei o que lá, dor isso. E ele termina virando uma polifarmácia, porque ele vai para os médicos especialistas, eu tô com dor no estômago. Tudo isso é somatizando. Isso. Aí quando chega lá, toma medicação, aí dá dor de cabeça, vai pro neuro. Isso. Aí o neuro dá a medicação, outra medicação, aí afeta o intestino. E aí as duas têm reações adversas. Aí começa, né? E aí começa. Além de que o salário dele, que já é pouco, vai tudo para medicação. Sim. Então, isso causa um dano físico, né? Econômico e social, porque ele agora não pode mais, ele está gastando tudo com medicação, ele já não tem mais condição de frequentar o clube, já não tem mais condição de frequentar a faculdade que ele quer fazer, que ele deixou para trás. E aí são as mortes, né, que vão... As mortes. Pois é, as mortes simbólicas que a gente chama na psicologia, né? Exato. E o quanto que essas perdas também, elas vão influenciando para um processo mesmo vegetativo, né? Da eu acho humana. Que na área mesmo eu acho que a Câmara podia levantar a implementação desse projeto de pós-aposentadoria, porque eu acho de uma extrema importância, porque eu tenho vários pacientes com essa situação. Quando eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de desenvolver esse projeto, os relatos são fantásticos. De quem permaneceu, de quem fez a construção de novo projeto. Eles se descobrem, se redescobrem, né? Eles vão buscar lá, ficou lá atrás. Aí você diz assim, porque para cada um
Sim, você sabe, enquanto psicóloga, você sabe que tem o sentido de trabalho para cada um é diferente. Então eu falo assim, não, eu passei a minha vida toda fazendo o que eu não gostava, mas eu precisava para manter minha família. Isso, Né? agora E agora não, agora eu vou faz buscar por aquilo que prazer. ficou lá atrás, que eu pensei que nunca mais ia conseguir. Agora eu consigo me reorganizar isso, porque esse projeto me traz direções, esse projeto me traz norte, para a partir daí, vontade, para a partir daí eu fazer o que eu quero, o que vai ser prazeroso e vai me dar um rendimento também financeiro. Então isso eu acho fantástico, eu acho que é mais uma proposta que a gente pode lançar isso aí. E vamos agora direcionar ativa. nosso papo agora para finalizar, né? Só faltam 2 minutos para a gente finalizar. Pois O papo é. tá gostoso. A Elsa já tá aqui toda hora olhando, né, para o relógio. Aí, já começa. Mas só para deixar aqui uma sugestão de um envelhecimento saudável, né? Que é importante praticar, desenvolver bons hábitos, né? Que devem ser cultivados, como alimentação adequada, atividades físicas regulares, o sono de qualidade e, obviamente, a rede familiar, né, que é importante. Então, é importante também essa família, esse cuidador se questionar sobre o papel, né, que está se exercendo. Exato. Se fortalecer também. Então, é isso. Tenha um bom dia a todas as pessoas, né, Drica? Nós Eu sei que agradecemos você a queria falar mais participação. coisas, mas vai encerrar, vai sair a live. Já tô encerrando aqui. Aqui nós ficaríamos um dia inteiro. Pois é. Pois é, Então, porque entre outras... bom dia novamente a todas as pessoas e agradecer. Hoje a nossa audiência subiu. A Silene está muito potente aqui hoje. Eita, Maia. Obrigada, viu, Silene? Lara Pela presença. Sofia, Cecília Casimiro, Ronaldo Cois, Nelson Fernandes, Luana Cerqueira, muito obrigada. As outras pessoas, os ouvintes aí da rádio que a gente são anônimos pra gente. Pois é, eu só tenho também a agradecer, né, essa oportunidade. Obrigada, tá? sim. E estar com 2 grandes profissionais, que são vocês duas, e dizer que assim, vamos procurar viver mais e melhor. Né? Verdade. E que a grande mestra para tudo isso é o amor. Que a gente tem essa vacina. Maravilha! Obrigada, gente. Obrigada por todos. Muito obrigada. Vamos nessa. Tchau, tchau, galerinha!